O assunto é mais amplo, mas foca nesse tema agora. A deputada Jandira Fegali. Da sessão legislativa de 2020, espero que nós tenhamos a capacidade de servirmos melhor ao povo brasileiro do que em 2019, fazendo deste parlamento, de fato, uma representação mais genuína das demandas e interesses da nossa gente, impedindo que pautas aqui sejam aprovadas que retirem direitos, que reduzam a democracia ou que afrontem a nossa história e os interesses das mulheres e homens desse país. Apesar do recesso, nós acompanhamos muita coisa. Acompanhamos intervenções políticas do governo, acompanhamos a luta do povo que não parou, até porque a política não para mesmo que o parlamento interrompa as suas atividades. E pudemos ver que a expressão da essência desse governo se apresentou. E se apresentou por alguns exemplos muito marcantes. Um deles foi o pronunciamento do secretário de Cultura, Roberto Alvim, que numa péssima interpretação de Goebbels ou da representação do que significava o nazismo no mundo, pela expressão histórica do que foi o período mais terrível da Alemanha, tentou dizer a que veio para a cultura brasileira uma guerra cultural aberta, autoritária, antiliberal, antivalores da pluralidade, antiliberdade, contra os valores da diversidade, racista, preconceituosa. Estado e raça é só um. Isso era o slogan do nazismo. Roberto Alvim, destituído pela repercussão, pela pressão, inclusive, da comunidade israelita e pela repercussão absolutamente negativa dentro e fora do Brasil, mostrou a essência de uma política que, apesar da sua substituição, essa é a política do governo, que nós vamos continuar confrontando e exigindo liberdade, diversidade, liberdade de criação, de pensamento para a cultura brasileira. Na educação, não adianta dizer que é o ministro mais desqualificado, porque desqualificado é ele. E a questão do Enem é muito grave. Aliás, ele tem que ser convocado para vir aqui explicar o que tem acontecido, para que mais uma vez nós possamos de pronto falar da sua demissão, exigir a sua demissão. Não é possível que a direção da educação brasileira tenha este comando deste ministro, que da mesma forma se soma a uma cultura do preconceito e da discriminação. A ministra Damares, ao invés de exigir que tenham políticas públicas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, prega aquilo que é ineficaz. Fala que a gente tem que votar. É criminosa essa visão de achar que pregar abstinência sexual previne alguma coisa. É lamentável tudo isso que nós estamos vendo, assistindo no Brasil. E o governo continua na sua guerra cultural, na sua guerra ideológica, com seus valores atrasados, e não resolve questões fundamentais do país, mantendo a celeridade de uma política macroeconômica, usando o falso argumento da subida do emprego, como se de fato tivéssemos tendo empregos qualificados no Brasil, quando na verdade sobe a informalidade, a precarização, mas é aceleradamente destruindo o Estado brasileiro, o seu patrimônio e as suas empresas estratégicas. E soma-se a isso a tentativa de aprovar as PECs da agiotagem, soma-se a isso a tentativa da PEC 905, que é a chamada carteira verde e amarela, destruindo de fato e de vez a consolidação das leis do trabalho, uma reforma administrativa que não veio para resolver os problemas do Estado, mas para reduzir o seu papel e agredir os direitos
dos servidores públicos. E reforma tributária para eles nem pensar, porque simplificação tributária não é reforma tributária. Nós queremos, de fato, combater a desigualdade e gerar emprego. E reforma tributária é reforma que taxa os ricos, que de fato seja progressiva, sustentável e justa. Digo aqui, nós estamos vendo o país reagir. Estamos vendo a greve dos petroleiros, da Casa da Moeda, do Dataprev, que estão apontando as suas privatizações, já estão querendo definir as suas privatizações junto com a Eletrobras, com a própria Petrobras, que começaram pelo Refino, pela Transpetro, e querem fazer demissão em massa na fábrica já de fertilizantes nitrogenados do Paraná. E por isso os trabalhadores ocupam a Petrobras, 5 trabalhadores na ocupação do prédio da Edise, uma ocupação autorizada pela Justiça, portanto uma ocupação legal. E ontem, deputado Rodrigo Maia, e peço mais um tempinho para poder aqui fazer uma denúncia neste plenário, eu fui impedida como deputada federal de adentrar o prédio de uma empresa pública chamada Petrobras. Foi violada a minha prerrogativa constitucional de entrar naquela empresa pela primeira vez na história. Uma deputada federal legitimamente eleita é impedida de entrar num prédio de uma empresa pública, de adentrar para averiguar as condições físicas daquelas pessoas que ela ocupam e que não estão podendo beber água potável na crise da água que vive o Rio de Janeiro, porque querem privatizar a SEDAI. Os trabalhadores não estão tendo alimentação e nós queríamos entregar uma cesta de alimento àqueles trabalhadores. Queríamos abrir o diálogo. Nós queríamos, na verdade, levar alimento e água por uma ocupação autorizada pela Justiça, entrar no prédio para abrir o diálogo, condição, inclusive, para acabar a ocupação. A abertura do diálogo poderia, inclusive, terminar a greve, mas fomos impedidas. Eu fui impedida inicialmente, depois a deputada Benedita da Silva e o deputado Glauber Braga. Violados no nosso direito constitucional, nas nossas prerrogativas constitucionais como deputados federais. Encaminhei o ofício ao deputado Rodrigo Maia e espero sinceramente, deputado Rodrigo, que a Câmara tome providências, que processe a Petrobras, que tome providências imediatas, porque hoje é com o mandato da deputada Jandira, da deputada Benedita, do deputado Glauber, amanhã pode ser com qualquer um dos parlamentares aqui presentes, que podem ser impedidos de exercer as suas prerrogativas constitucionais. Muito obrigada, presidente.